Pronto. É um evento que a gente faz em parceria com a DQVT, Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho da PGR, e com a Secretaria de Serviços Integrados em Saúde, SSS, juntamente conosco aqui do NUASB, da PRR Quinta Região. Então, hoje nós estamos recebendo o doutor Darlindo Ferreira, né? Muito obrigada, doutor Darlindo, pela sua participação, pelo aceite, pelo convite, né? Pelo trato com todos nós, né? Tem sido um prazer. Eu vou apresentar brevemente o doutor Darlindo, né? E ele depois vai assumir essa primeira parte, né? Eu acho que a maioria aqui já conhece, a gente faz essa primeira explanação, que o doutor vai colocar toda a parte dele, e a gente deixa a interação, a conversa, as perguntas, podem ficar à vontade e ir deixando no chat, né? E naquele momento mais para o fim, liberar microfone, imagem, pessoal, a gente sempre chama vocês a participarem, interagirem, ficarem muito à vontade, porque esse momento é realmente planejado para que todo mundo possa aproveitar o máximo possível, né? Então, qualquer coisa, estamos por aqui, né? Aproveitem, né? E é isso. Eu vou também passar a informação a questão da lista de presença, né? Na verdade, a gente vai gerar agora, não tem mais a lista de presença, a gente gera um relatório de frequência pelo próprio Zoom, mas a gente vai compartilhar o link da avaliação de reação. Então, já mais para o finalzinho ali, a gente pede que quem puder participe, que é um feedback importante para a gente, certo? Então, eu acho que são mais essas, né, Áurea? Se tiver alguma coisa que eu me esqueci, tu me dá um lembrete aí, mas eu acho que foi isso mesmo. Então, vou apresentar o doutor Darlindo para vocês e vou passar a palavra para ele. Doutor Darlindo, ele tem mestrado e doutorado em psicologia. Ele é professor do Instituto Ageu Magalhães e da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele tem ênfase em prática clínica institucional, focado nos temas como cuidado, atenção psicológica, violência e escuta. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui presentes, né? Obrigada, doutor Darlindo, e passo a palavra para o senhor. Ok, obrigado, Karina. Eu quero, eu quero agradecer, né, gente? Porque eu já vou quebrando aqui um pouco o protocolo para dar um pouco dos bastidores. A minha vinda aqui hoje foi postergada várias vezes, né, Áurea? Já era para eu estar aqui com vocês antes, mas por uma série de situações, tivemos que ir adiando, mas finalmente, Áurea, chegou o grande dia. É uma satisfação verdadeira mesmo, que isso aqui não é protocolo. Desde o primeiro momento que vocês entraram em contato comigo, a forma gentil, educada, atenciosa com que a gente tem se relacionando e construindo essa proposta, né? Essa proposta que a gente vai estar aqui hoje, ela foi reformulada várias vezes para tentar se aproximar do que a gente acredita que seria interessante para apresentar. Então, para mim é uma satisfação. Eu fiquei sabendo que tenho vários colegas aqui da área de saúde, a plateia parece que é bem heterogênea, mas tem colegas também da área de saúde, do direito, enfim. E é isso, tá? Então é um prazer estar aqui. Antes de começar, eu queria, assim, tecer breves comentários, mas o primeiro é que esse tema, como a gente construiu, ele remete a alguns desafios, tá? E eu acho que tem três desafios aqui que a gente precisa, desde já, pontuar a respeito do tema. O primeiro desafio, gente, é que, de uma forma ou de outra, nós já estamos imersos no tema. Não é um tema, o tema da saúde mental, o tema do desafio da subjetividade contemporânea, não é um tema assim, vamos discutir a galáxia de Órion. Não é isso, né? É um tema que, de uma maneira ou de outra, nós nos encontramos imersos, nós temos amigos, familiares, pessoas que também apresentam muitas vezes algum tipo de sofrimento, de dificuldade, ou às vezes nós mesmos. Então, o primeiro desafio é essa capacidade, talvez, da gente se distanciar e de se aproximar desse tema sem ter tanto viés de preconceito, né? No sentido mais literal da palavra, de conceito prévio, né? É óbvio que
todo tema a gente tem um pré-conceito, a gente entende alguma coisa, a gente compreende alguma coisa sobre o tema. Mas esse traz essa peculiaridade de, por estarmos imersos nele, talvez termos uma afetação maior. Então, essa é a primeira questão que eu queria pontuar. A segunda questão é com respeito à complexidade desse tema, né? Eu fiquei pensando, e a gente discutiu muito aqui, como que eu iria abordar, vamos trabalhar mais as questões psicopatológicas, as questões institucionais, enfim, eu disse, poxa, como é que eu vou costurar de forma que não seja raso, mas também abra a possibilidade de um contato maior e de uma discussão mais aprofundada. Não sei se eu consegui, vamos ver no final o que é que a gente vai fazer juntos aqui, mas eu fui tentando abrir brechas na complexidade do tema e, como diria o Morin, que a gente vai ver mais à frente, eu fui tentando religar alguns saberes e alguns conceitos aqui no sentido de facilitar esse processo. E, por último, a gente tem um desafio metodológico, que eu vou já já falar para vocês também, que é como eu procurei abordar a construção desse tema sem ser superficial, sem ser complexo também, palavras técnicas e tal, mas de forma que todo mundo possa, né, usufruir de alguma maneira do tema. Então, estou completamente aberto, né? Nós vamos ter, como foi dito aqui, uns 40, 50 minutos de exposição e depois a gente vai falar de tudo que vocês quiserem ou não quiserem. Eu acho que só não vale falar do Brasil, né? Que a gente está todo mundo com o coração doído aí, mas a gente pode evitar esse tema, se vocês concordarem, mas no mais a gente pode estar aberto sobre o tema dialogar, tá bom? Então agora eu vou projetar aqui, eu vou ficar sem ver vocês. Se tiver algum problema, por favor, vocês falem, me interrompam para eu poder ouvir e fazer a, a correção, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o tema que nós. Vocês estão vendo? Me dê só um retorno aí, por favor. Vocês estão escutando bem? Estão Estamos vendo sim. bem? Escutando e vendo? Ótimo. Então, o tema que a gente pensou foi esse, tá? Saúde mental em tempos de crise, a relação com tempo, com espaço e de possibilidades, tá? Vamos lá. Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui, pessoal? Eu fico. Bem, como eu sou professor, professor gosta de falar muito e às vezes não necessariamente fala aquilo que é necessário, né? Fica divagando e tal. Eu vou tentar ser objetivo, mas também não queria ser muito pragmático, para a gente poder ter essa capacidade de articular algumas coisas. Então, eu pensei que o nosso objetivo aqui hoje, dentro desse campo da saúde mental e do contemporâneo, é a gente refletir sobre os modos de sofrimento, sobretudo o sofrimento psicológico, e as suas dimensões, a partir da nossa experiência do existir, tá? Então, aqui nesse momento, eu não vou ficar me atendo muito, gente, às questões, como é que eu vou dizer, as questões psicopatológicas, as terminações técnicas, mas sim a gente fazer um passeio sobre algumas coisas que permeiam a complexidade desse tema, né? E a gente ainda vai ver algumas coisas dentro disso, eu pretendo ver, né? Como, por exemplo, a gente compreender um pouco melhor como é que o sofrimento se apresenta a partir da sua dimensão histórica, não é? Será que o que a gente chama de sofrimento hoje é a mesma coisa que os nossos antepassados chamavam de sofrimento? Não é? Eu não sei, eu vou dar alguns parênteses, tá? O primeiro pequeno parêntese que eu queria dar aqui para vocês, como bom nordestino, não sei se vocês conhecem a Serra da Capivara, no Piauí, né? Lá na Serra da Capivara tem um parque arqueológico, que são as primeiras pinturas do Homem das Américas. E eu, enfim, como professor aqui da região, já visitei algumas vezes,
E eu ficava me perguntando, e certa vez eu fui com um colega meu antropólogo, e ele dizia isso: Darlindo, o que é que levou essas pessoas a pintarem isso? Né, que lá tem todo um conjunto de pinturas do cotidiano e tal. Essas pessoas certamente não tinham boletos para pagar, né? O pneu do carro não furava, mas assim, quais seriam as angústias dela? Quais seriam as dificuldades? Então, o que hoje a gente chama de sofrimento é algo que é datado, é algo que tem uma configuração histórica, cultural, que faz com que a gente identifique como sofrimento ou não. Então, a primeira dimensão é a gente tentar compreender isso um pouco melhor. A segunda, também é um desejo nosso, é ver como esses modos de sofrimento eles se apresentam no contemporâneo. Como essa dificuldade, essa inviabilidade de certos modos de existência, eles se apresentam no que hoje nós chamamos de cotidiano, tá? É uma outra dimensão da gente discutir aqui. Vamos discutir também, e aí vocês vão ver que eu trouxe alguns autores que são bem contemporâneos e bem importantes para a gente pensar o tema, é como existir, né? Ele está ligado ao domínio da atenção e do cansaço. E quando a gente fala de cansaço e atenção, necessariamente a gente tem que falar do Byung-Chul Han. Eu vou falar mais um pouco à frente sobre isso. Né? Então, eu quero trazer essa discussão, que me parece que na grande mídia, nos grandes, né, meios de comunicação, isso às vezes não fica bem debatido, ou bem claro, ou de certa maneira é objetificado de determinada forma. Então, queria um pouco discutir sobre isso. E, por fim, né, sem querer dar nenhum tipo de solução prévia ou avenida de saída, de fuga, mas como seria possível formas de enfrentamento ao sofrimento contemporâneo e suas vertentes? Né? Só existe uma forma, é a medicalização, é fazer mindfulness, enfim, né? É fazer terapia, enfim. Como é que a gente pode, né, de uma maneira ou de outra, pensar modos de enfrentar essas dificuldades? Bem, então, vamos agora ao desafio metodológico. Eu queria fazer alguns convites. O primeiro convite que eu queria fazer a vocês tem a ver com essa imagem aí, que é o seguinte: eu queria convidar vocês a gente pensar o que nós entendemos por realidade, entre aspas, metaforicamente, como se fosse essa maçã com várias dimensões. Então, a realidade, ela não é um bloco único. Aquilo que nós chamamos por mundo, realidade, vida, né? A gente tende, a partir da modernidade, a fazer recortes restritivos, recortes superficiais de encontrar a verdade e encaixar a realidade nela. Então, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Então, o que nós chamamos por realidade talvez seria algo parecido com isso. Seria um todo que é composto por infinitas camadas que se sobrepõem ou se articulam de forma a não ter uma sobrevalência de uma dimensão em detrimento da outra. Darlindo, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que no discurso, sobretudo no discurso médico moderno, no discurso biomédico moderno, há uma hegemonia do discurso biologizante em detrimento de outros. Então, termina tudo se restringindo a relações neurológicas, a relações neuroquímicas, e que a realidade é construída por isso, aquilo, aquilo outro. Não. A gente vai partir do pressuposto aqui de que a realidade, ou o mundo, a vida, o que nós entendemos, ele é constituído a partir, na verdade, de uma articulação e de uma não sobreposição. Então, nós temos dimensões biológicas, sociais, cognitivas, culturais, espirituais.
há uma complexidade que não reduz o nosso fenômeno, pelo contrário, ela expõe os seus meandros, tá? Então, os conceitos e a forma de ver o mundo, a vida, eu queria que a gente começasse a partir dessa desconstrução de uma ideia de realidade posta, de verdades prontas, para a gente ir desconstruindo e reconstruindo as nossas compreensões e conceitos a respeito disso. Então, a primeira coisa, enquanto pressuposto, que eu queria convidar vocês, é a gente passar a pensar da inseparabilidade da dimensão bio, psico, sociocultural e espiritual. Tá? Quando a gente pensa o ser humano, quando a gente pensa a sociedade, quando a gente pensa o mundo, não tem como separar essas dimensões. Toda relação psíquica, toda construção psíquica, ela tem a sua base biológica. Toda construção psíquica e biológica tem sua base social e assim sucessivamente. O que nós estamos negando aqui, a princípio, é uma sobreposição. É que essa base determinada, ela é mais importante do que outra. Não há, né? Se eu não me engano, é Blaise Pascal que diz que tudo que existe está em interconexão. Tudo que existe está de modo a não poder ser separado, né? Uma compreensão de mundo, de universo, em que tudo que existe está em conexão e interação, tá? Então, segundo pressuposto, o que nós chamamos de mundo, na verdade, é a compreensão que constituímos a partir da nossa relação com ele. Tá? Então, assim, uma realidade, um mundo, a vida factual, ela tem uma dimensão factual, concreta, objetiva, mas ela será sempre a nossa compreensão, a nossa, dizendo de outro modo, será sempre a nossa interpretação que a gente vai fazer desse mundo. Darlindo, por que, que a gente vai partir desse pressuposto? Porque eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas o ser humano, diferentemente de outros seres, ele é fundamentalmente um ser simbólico, né? Eu poderia pegar aqui para vocês e dizer, isso é uma caneta, isso não é só uma caneta. Isso pode ser a caneta que a minha filha mais nova me deu e que significa muito para mim. Então, você vê uma caneta, eu vejo uma caneta, mas para nós não é apenas uma caneta. O mundo ele vai ter contornos a partir da simbolização, da interpretação que a gente dá a partir do mundo. Tá? Isso é uma outra posição, epistemológica importante para a gente compreender o que a gente vai trabalhar aqui. E, por fim, e não menos importante, quando nós trabalharmos aqui a ideia de tempo, a gente não pode entender tempo como tempo de relógio, como tempo cronológico, né? A gente vai entender tempo a partir da dimensão do que os gregos chamavam o tempo kairológico. Kairos, né? E o que seria então o tempo kairológico? O tempo kairológico é o tempo da experiência de ser no mundo. É o tempo de constituição de sentido e significado. Então, não. Sabe aquela coisa que quando a gente está em determinadas situações, a gente diz assim, poxa, estava tão bom, já passou, né? Ou assim, poxa, estou tão difícil, parece que é um minuto, parece ser uma hora. Então, é esse tempo do sentido, não é o tempo necessariamente objetivo dos relógios, é o tempo da experiência de ser no mundo. Então, essas três coisas são muito importantes para a gente entender o que vem a seguir. Então, eu quando estava pensando aqui, propor isso para vocês, eu fiquei imaginando, e hoje em dia, graças à inteligência artificial, a gente pode fazer isso, eu fiquei imaginando num café um diálogo de três grandes pensadores discutindo a nossa realidade contemporânea, né? Então, a nossa proposta metodológica é fazer uma discussão com alguns autores e alguns conceitos desses autores, e aí eu brinquei um pouco, pedi a permissão a vocês para brincar um pouco, e coloquei lá para o Nana Banana fazer, né? Que essa imagem aí do Byung-Chul Han, que ainda está vivo, né? Do Edgar Morin, o francês, o filósofo, o sociólogo francês que faleceu agora, o mês passado, e o Martin Heidegger, que é um filósofo alemão muito importante, um filósofo da fenomenologia hermenêutica,
que também revolucionou o campo da filosofia, sobretudo a filosofia moderna. Então, a minha proposta, muito humildemente, né, não sei se eu tenho condições de fazer isso, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês, é promover um diálogo. Eu não estou criando nada original, gente, queria dizer isso a vocês, mas é criar um diálogo entre os conceitos e as compreensões que esses três autores têm dado para entender o tempo contemporâneo, para entender o mundo que a gente vive. E, sobretudo, pensando como psicólogo clínico, para entender o que é o sofrimento nesse mundo contemporâneo. Tá? Então, vamos lá, vamos dar um passo adiante. Ao fim e a cabo, o que a gente chama por sofrimento psicológico? Né? Para a gente entender o que é sofrimento psicológico, acho que primeiro a gente tem que entender o que é a palavra sofrimento ou sofrer, né? A palavra sofrer, ela vem do latim sofere, né? Que seria a junção de um prefixo, sub, que está abaixo, né? E ferre, que vem de ferro, de peso. Então, na sua origem etimológica, a ideia de sofrimento vem da designação de uma vivência de escravos que eram acorrentados, condenados à dor e, consequentemente, não poder fugir. Eram verdadeiramente homens e mulheres presos a esse mundo. Um mundo pesado, um mundo acorrentado, um mundo limitado, né? E se você for pensar de uma maneira geral, independente de tempo e espaço, a ideia de sofrimento vai trazer o legado, a sensação de que sofrimento pode ser visto quase exclusivamente como restrição, como privação, como fragmentação e, portanto, como escravidão. Então, gente, quando a gente fala em sofrimento, a gente está falando em sofrimento a partir dessa raiz linguística que fundamentalmente é perder a liberdade, restringir a liberdade, né? Nós temos só para não dizer que eu não falei das flores, nós temos um psiquiatra suíço muito importante, chamado Medard Boss, que ele vai dizer justamente isso, que para além do sofrimento existencial, que é uma outra coisa que a gente vai discutir agora um pouco, mas para além do sofrimento existencial, nós temos as patologias, né? E o que seria uma patologia? Seria modos restritivos da existência. Então, são modos em que, ao estar no mundo, a possibilidade de ser no mundo, elas vai se fazendo cada vez mais de maneira restrita, de maneira pesada, de maneira a não poder ser mais. Tá? Então, essa noção de sofrimento nos leva a uma vivência do sofrimento como dor física, como dor psíquica, né? E essa dor e esse peso e essa restrição, ela pede algumas coisas. As coisas que nos pedem, primeiro, é eliminação rápida. Quem é que gosta de sofrer? Né? Ou seja, em sã consciência, ninguém gosta de viver uma vida pesada de sofrimento. A princípio, sobretudo a modernidade vai trazer muito essa urgência de uma compreensão, de um diagnóstico e de uma cura, né? Só que, para a modernidade, cura é visto muito como a ausência de sintoma. Então, se eu tomo um remédio, se eu faço um tratamento e o sintoma desaparece, eu estou curado. Será que é isso? Precisamos discutir um pouco. Se a gente pode restringir essa ideia de cura ou de saúde como ausência de doença ou simplesmente ausência de sintoma. Uma outra coisa que surge também a partir da modernidade é a ideia de prevenção incessante. Então, nós vamos fazer exercício, nós vamos tomar medicação, nós vamos nos alimentar direito, nós vamos criar hábitos saudáveis, como se, ao fazer tudo isso, a gente conseguisse, como diz Ariano Suassuna, enganar um único destino irremediável do ser humano, que é a morte. Não é possível, né? Se tem uma coisa que é irremediável, é saber que um dia nós vamos morrer, né? Você está sendo fatalista, então a gente não vai fazer nada? Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, essa ideia de prevenção incessante passa a ser modos de controle e de organização da vida desse humano. E aí eu deixo de ter determinadas possibilidades e liberdades porque eu tenho que seguir um domínio prévio que a ciência coloca como sendo prerrogativa para ter uma vida melhor, mais interessante, com saúde, etc, etc. E aí, quando a gente não consegue fazer isso, a gente vai fazer as medidas paliativas. Tá? Então, o que está por trás dessa ideia de sofrimento e essa ideia de cura e de tratamento, enfim, que a modernidade vem trazer para a gente? Né? É o paradigma do enfraquecimento, gente, porque a gente parte do pressuposto de que sofrimento é um erro de percurso. Sofrimento não era para existir. Sofrimento é uma coisa que é para ser dissipado, né? E o que eu estou querendo pensar aqui com vocês é dialogar a partir de outra perspectiva. É entender que, fundamentalmente, existir é estar no mundo e ter que lidar com esse mundo e ter que constituir sentido e significado a partir da nossa experiência no mundo. Portanto, não é algo, o mundo não é uma grande, sei lá, um grande parque de diversões que, vez ou outra, a gente tem uma gripe ou algum problema e que conserta e que um dia nós continuaremos sempre felizes. Não. Se nós somos abertos ao mundo, se o mundo é essa indeterminação que a gente, de alguma maneira, vai constituir sentido e significado, o sofrimento é condição de existência. Mas nem todo sofrimento é dor. Né? A gente pode discutir um pouquinho isso lá na área do debate, quando chegar, mas, por exemplo, uma mulher que está grávida, parindo um filho, né, de modo um parto normal, ela está sentindo uma dor devastadora, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode dizer que essa mulher necessariamente ela está doente. Aquela dor, aquele sofrimento é um sofrimento da existência. Pelo contrário, é um sofrimento da vida, é o sofrimento da vida se fazendo vida. Então, a afetação do mundo não pode ser confundida necessariamente com patologia. Sofrimento não quer dizer necessariamente patológico. A gente passar por determinadas perdas, por determinadas situações, não quer dizer que a gente não vai sentir. Ah, não, eu vou tomar um remedinho para não sentir. Como assim? A gente passa por uma perda de trabalho, um ente querido, seja lá o que for, e eu não vou sentir, eu vou fugir da vida. Isso aí me parece que são alguns pressupostos tradicionais da tradição, da cultura, que nos colocam como o que é certo, o bem, o mal, o bonito, o feio, que a gente precisa ir discutindo e dissipando um pouco, que sofrer ou estar em sofrimento, para fechar um pouco aqui, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de defeito, é sinônimo de humanidade. Existir é estar em situação de vulnerabilidade, é estar em situação de ter que se constituir. E não há problema nenhum nisso. Não podemos fazer uma certa valoração dessa situação. Por quê? Porque é uma diferença muito grande. Né? A gente tende a transpor uma perspectiva do animal para uma perspectiva do humano. No animal, a natureza, de certa maneira, ela é fechada. O animal ele tem um instinto. Né? Se você vê um potrinho quando nasce, poucas horas depois, né, eu diria poucos minutos depois, o potrinho está caminhando, está correndo, ele é condicionado, ele é determinado pelas dimensões instintivas e biológicas. O seu comportamento do animal, ele de certa maneira, predefinido pela imposição desse biológico. O animal, que a gente saiba até então, ele não tem essa angústia ontológica. E o que é que eu estou chamando por angústia ontológica aqui? É bem heideggeriana. Angústia ontológica é essa sensação de vazio e a compreensão da finitude. Então, sabemos que um dia vamos morrer, sabemos que um dia tudo vai acabar e surge um grande nada e um grande vazio a partir disso que, pelo contrário, ao invés de nos diminuir, nos transformar em pessoas talvez pouco sociáveis, isso abre a possibilidade de ver assim, olha, o que eu tenho é existência, o que eu tenho é esse momento e o que eu posso é vivê-lo e intensificar essa vida. Então, há um mito fundante nessa dimensão animalesca de que há um ser natural,
que há uma natureza Bom dia. humana. Oi, bom dia, certo? Não trazemos nesse mundo, né, nada fora de um mundo pré-compreensivo. Então, pessoal, o que é que eu estou tentando discutir aqui com vocês? Quem é esse humano que somos nós? O humano, a princípio, é um ser que ele não tem natureza. Ou melhor, dito de outra forma, a natureza do ser humano é não ter natureza, que alguns filósofos chamam de nadidade. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não somos determinados pela nossa dimensão biológica, pela nossa dimensão social, pela nossa dimensão cultural, etc, etc. Por mais que nós tenhamos determinantes, não somos determinados. Né? Ninguém aqui pediu para nascer, ninguém pediu para nascer em determinada família, com determinadas características biológicas, condição financeira. Nós somos jogados ao mundo e, a partir dessa condição de ser jogado ao mundo, nós temos uma grande possibilidade de se constituir. Então, o que nós temos como lançamento frente ao mundo é uma necessidade, mais do que uma necessidade, é uma condição radical de produzir sentido e significado. Por quê? Porque, diferentemente de outros animais, que já nascem com o script formado, já nascem com a determinação biológica e do instinto, nós nascemos com a abertura de nos constituirmos a partir da nossa relação com o mundo. Tudo bem, ótimo. Nos transformamos no que nos transformamos. Qual é o preço disso? O preço disso, gente, é da indeterminação, da nadidade, de estar jogado frente ao mundo, é a angústia e, de certa maneira, o sofrimento. Por quê? Porque há um drama existencial aí. Porque ao sermos lançados ao mundo, ao existir no mundo, sem, como eu brinco com meus alunos, né? Nós não somos uma máquina de lavar, uma geladeira que vem com manual de instrução. A gente aprende fazer fazendo. A gente aprende a fazer a partir de um dado horizonte de possibilidade em que nos encontramos, e a partir desse horizonte de possibilidades, nós vamos experienciando e constituindo sentido, relações, interações, construções que interagem com perspectivas históricas, filosóficas, econômicas, e vai dando um sentido ao mundo. Vai dando um sentido ao mundo aquilo que nós chamamos por mundo. Então, não há como existir sem se angustiar. Não há como existir sem procurar um modo de ser no mundo. Então, isso é, ao mesmo tempo, a nossa maior virtude, nossa maior maravilha, e, ao mesmo tempo, aquilo que nos angustia, aquilo que nos restringe, de certa forma. Ok? Bem, e aí, gente, dando um salto quântico, né? Eu queria falar, então, um pouco de como é que isso se apresenta no nosso dia a dia, como é que isso se apresenta nas nossas formas de existir. A gente busca o tempo todo algo imanente. A gente busca o tempo todo uma verdade pronta, uma identidade fixa. Darlindo é assim, Maria é assim, José é assado, o que é correto é isso. Mas, a partir da modernidade, como dizia um francês chamado François Lyotard, surgiu um outro movimento chamado pós-modernidade, tempo pós-moderno, né? Ou hipermodernidade, enfim, tem tantos nomes aí que a gente poderia discutir. Mas o que diferencia da modernidade para a pós-modernidade? Fundamentalmente, o Lyotard vai dizer que o que diferencia é a queda das metas narrativas. Darlindo, traduz isso para a gente. O que é a queda, a fragmentação, a extinção das metas narrativas? É a finalização da verdade. Né? O Nietzsche falou, o ser humano, matou Deus e colocou a ciência no lugar dele. Mas com a morte de Deus, com a morte de uma verdade absoluta, com o declínio da igreja, com o movimento do iluminismo, e tudo isso que a gente viu a partir da modernidade, aonde é que nós nos apegamos para constituir as nossas identidades? Né? Houve uma sobreposição, a partir desse projeto moderno, de uma ideia de um sujeito autônomo, de um sujeito racional, de que a ciência e a cultura e a civilização iria acabar com a morte, iria acabar com a fome, iria acabar com o sofrimento.
e parece que não deu muito certo. Houve uma certa falência do projeto moderno, né? Basta ver a bomba atômica, né? Mas se por um lado a ciência cria e criou coisas fantásticas, né? Como máquina de ressonância, avião, né? Tecnologia, etc, etc. Por outro lado, a gente já colapsou o próprio meio ambiente. Nós já colapsamos formas de nos relacionar com o outro, em termos de geopolítica, em termos de relações interpessoais. Por quê? Porque, de alguma maneira, com a queda das metas narrativas e de uma verdade pronta, sucumbiu-se à segurança ontológica. Vocês já devem ter ouvido falar de um autor chamado Zygmunt Bauman, e ele fala muito sobre sociedade líquida, né? E uma das coisas que o Bauman fala, ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito de segurança ontológica. Ele diz assim, olha, por mais que tudo seja fluido, por mais que tudo seja rápido, líquido, o ser humano ele ainda precisa de uma dimensão experiencial da constituição da sua identidade, do seu modo de existir, que lhe dê algum tipo de pertencimento, algum tipo de organização, né? Morin, com toda a sua obra, né, que ele vai trazer o conceito de complexidade, é um conceito muito importante para a gente entender o contemporâneo, ele vai dizer que houve uma certa estagnação desse momento moderno, né? E o que é que isso exige da gente? Ele vai dizer o seguinte, que toda reconstrução conceitual é uma reconstrução do próprio sujeito no mundo. Então, assim, e a gente vê muito isso ressaltar. Então, assim, sobretudo a partir da polarização do mundo que a gente vive. Então, assim, determinados grupos, determinadas pessoas se apegam a verdades prontas como se apegasse a uma saudade de um mundo que não existe mais. Então, assim, a verdade é isso, que a minha religião diz isso, a verdade é aquilo, que a minha etnia diz isso, a gente fica, ou que a ciência diz, a gente fica buscando, quase como náufragos, de uma segurança ontológica que, a princípio, ela não existe. Então, lidar com essa relativização absoluta implica uma acentuação do campo da angústia, do campo do sofrimento e do campo das possibilidades de relação que nos ajudem a nos sentir pertencentes ao mundo. Há um colapso da identidade fixa, há um colapso das verdades prontas, há um colapso da ideia de um sujeito como uma mônada, o sujeito, o ser humano, como algo essencial, algo estrutural, algo que tem uma verdade a priori do seu próprio existir. Essa fragmentação, ela angustia mais, ela nos leva a esse movimento incessante, capturado por um dado momento pelo próprio sistema, né, para se transformar em motor de consumo. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo passar aqui com vocês, sem querer me aprofundar muito, é a ideia de que, diferentemente do que muitos profissionais, muitos coaches, enfim, trabalham com a ideia de que pense positivo, você é o que você pensa, existe uma verdade pronta, me parece que não é bem assim. A nossa condição, e não sou eu que estou dizendo, são alguns autores aqui que eu gosto muito e corroboro com eles, é de que, assim, pelo contrário, se existe uma natureza humana que não existe, é não ter natureza. É essa incerteza, é essa abertura frente ao mundo e ter que constituir constantemente sentido e significado para aquilo que a priori não tem sentido e significado, né? Rapidinho aqui, só para não deixar isso muito frouxo, eu vou pegar 3 conceitos aqui do Foucault, do Michel Foucault, que ele fala de tecnologias do eu, né? E ele vai falar que existem 3 momentos históricos e que isso é muito bem visto, assim, muito mais fácil de se ver. Primeiro, na polis grega, que ele vai falar de uma certa intersubjetividade agonística. O que seria isso? Teria muito a ver com aquela ideia de que, ao governar o meu corpo, ao governar minha vontade, ao governar meus pensamentos, eu iria também ajudar a governar a própria polis, o próprio mundo, a própria realidade, né? E aí o mais importante tinha a ver com essa dimensão ética do fazer. Seria uma forma de existir e de compreender a verdade, o mundo e a mim mesmo nessa relação com o público, né? Assim, a minha preocupação era mais com os outros, com o público, com a polis, com a cidade, com aquilo que
que transcende a minha própria existência, né? Então, esse é o primeiro momento assim de uma construção de uma subjetividade lá atrás na Grécia, se assim a gente pode dizer. E aí a gente dá um pulo para a importância do cristianismo, sobretudo a partir da Idade Moderna, que vai dizer o seguinte: olha, agora, né, nós vamos criar a partir do confessionário, a partir do perdão, da ideia de culpa, da ideia de pecado, etc., etc., é a ideia de um cuidado, a ideia de um modo de existir, em que, assim, eu não preciso mais ninguém, diferentemente da polis gregas, dizendo o que é certo e o que é errado, porque eu passo a ser o algoz de mim mesmo. O pecado, a submissão moral, a ideia de que eu tenho que restringir tudo aquilo que é expansão, tudo aquilo, né? Isso passa a criar o que o Foucault chama de interiorização, né? E a gente vê muito isso na psicologia hoje em dia. As pessoas dizem assim: não, você vai fazer terapia para você se descobrir, para você descobrir o seu eu, para você entrar em contato com você mesmo. Ué, mas será que existe esse eu mesmo? Será que esse eu não é um processo de interiorização de regras, normas e de formas de funcionar que, ao invés de expandir, me culpabiliza mais? Enfim, são coisas para a gente pensar e discutir. O último fim, por último e fim, a ideia de modernidade, né? E aí o Foucault vai dar o nome de biopoder. O que é o biopoder? O biopoder é a ascensão do racionalismo moderno e a ideia de ciência como salvadora do ser humano. Então, a ideia de confissão que nasce lá na Igreja Católica, de perdoar os pecados, etc., etc., é capturada por todo o mundo da ciência, sobretudo a medicina, a psicologia, a psiquiatria, etc., etc., né? E o discurso da vida vai ser baseado agora a partir de um conhecimento externo, tecnológico, que prevê o controle para produzir sujeitos dóceis e normais. E o que vai ser o conceito de normalidade é o conceito daquilo que a ciência diz que é normalidade. Em nome disso, muitas distorções e muitos problemas foram feitos, inclusive o nascimento, né? Eu não vou, enfim, entrar muito aqui, dos manicômios, tem a ver com a Revolução Francesa, a ideia do doente mental e por aí vai, né? Então, assim, agora a ciência, o psiquiatra, o psicólogo, o pessoal psi que detém o biopoder, é que diz o que é normal e que diz o que é o patológico. E, em nome disso, também foram constituídas certas aberrações, tá? Então, o que eu estou querendo falar com isso aqui, gente? O que eu estou querendo falar com isso é que a ideia de sofrimento está para e passo co-constituída com a ideia de sujeito que nós somos. E essa ideia de sujeito, pessoa, indivíduo, enfim, que nós somos, está para e passo constituído com o tempo histórico em que nós nos encontramos, tá? E aí, eu preciso trazer esse autor. Quem não conhece, fica aí o convite para vocês conhecerem. Ele tem uma obra vasta, publicada aqui no Brasil, vale a pena conhecer, que é o Byung-Chul Han. Ele é um autor, ele é um filósofo coreano, radicado na Alemanha já há um bom tempo, e ele faz algumas leituras do contemporâneo muito interessantes. E eu vou, assim, aqui com vocês, fazer um pequeno recorte de duas coisas que me parecem muito importantes para discutir. É o conceito, né, e a importância da atenção e do cansaço. Olha só o que o Byung-Chul Han vai dizer. Ele diz assim, literalmente: a atual crise da atenção está ligada ao fato de que queremos apenas consumir tudo, em vez de olhar. O que será que o Churran está querendo dizer com isso? Churran ele está apontando para um modo de civilização, para um modo de constituição de sujeito, para um modo de se relacionar com a gente mesmo, com o outro, com o mundo, com a sociedade, com os deuses, com o que quer que seja, em que há uma relação de utensibilidade, há uma relação de sujeito e objeto. Há um certo consumir, há um apropriar-se do outro e das coisas, e não simplesmente contemplar, e não deixar as coisas serem as coisas, e não deixar fluir o ser das coisas. O Han, ele acentua pontos do que o Heidegger vai falar meados do século passado, que ele chamava de atécnica. Técnica para Heidegger não é tecnologia. Técnica é um modo em que o mundo se abre
a cultura se abre, as relações se abrem para determinar uma certa violência da relação sujeito e objeto. Eu estou tentando traduzir assim de uma maneira muito superficial, mas o que eu queria entender, que vocês entendessem comigo aqui, é que hoje, sem sombra de dúvida, talvez a coisa mais cara que exista é a nossa atenção. Não por acaso que as Big Techs são as empresas mais valiosas do mundo. E o que é que elas fazem conosco? Elas capturam a nossa atenção. Veja o que é que o Churran vai dizer. Ele vai dizer que estímulos viciantes entorpecem a atenção. A sociedade viciada de hoje é uma sociedade sem atenção. A percepção é governada pelo vício e pela dopamina. As redes sociais lançam mão de algoritmos viciantes para formar pessoas dependentes, para controlar e para manipulá-las, tá? Bem, gente, para a gente não ficar naquela discussão rasteira que todo mundo aqui já sabe, que, enfim, as redes sociais não são coisas bem interessantes quando são utilizadas de maneira errada e por muito tempo, o que está por trás dessa denúncia que o RAM vai fazer? O que está por trás é nós vivemos no tempo, em uma sociedade, em que nós somos capturados sem percebermos. Ora, se lá atrás os escravos usavam, né, correntes para aprisioná-los, para restringir a liberdade, para que os donos deles fizessem com que eles fizessem as suas vontades, hoje parece que continuamos no mesmo caminho, mas fazendo isso sem correntes, a partir do domínio da atenção. E quando a gente não tem o domínio da atenção, quando a gente não se abre ao mundo para uma outra forma de atenção com o mundo, de certa maneira, a gente restringe a possibilidade de existência nesse mundo. E aí se estabelece talvez um dos piores fenômenos que nós vivemos, é o fenômeno da solidão. Não sei se vocês sabem, mas a Grã-Bretanha tem um Ministério da Solidão. Muitos países da Europa estão preocupadíssimos, não só porque a população está envelhecendo, mesmo a população mais jovem. Nós vivemos sozinhos, sozinhos fisicamente, sozinhos existencialmente, e nunca tivemos tão conectados. Esse é o paradoxo, né? Por quê? Porque, de certa maneira, descobriram que o valor da atenção, a captura da atenção, é a captura do próprio sujeito, e dos seus desejos, e das suas vontades, e dos seus modos de existir. E isso é fonte de produção de sofrimento, não produção, eu diria, de intensificação de sofrimento, e em alguns casos até de patologia, tá? Coisa para a gente discutir um pouco depois. O Churran, ele vai falar duas coisas, que rapidinho, para a gente não entrar muito na questão conceitual teórica. Ele vai pensar o consumo a partir de duas metáforas, né? Ele vai dizer que tem a percepção do comer. Então, qual é a ação? A ação é ininterrupta, é voraz, é engolir tudo, é tragar tudo, é consumir tudo. E aí, esse devorar excessivo, ele é infinito. Ele é infinito. E o que é que vem de infinito para a gente? O foco não é o conhecimento, o foco é a informação. E se vocês concordam comigo ou não, enfim, vamos ver depois, a maior parte da informação que nos chega é lixo, é excesso, é desnecessário. Então você sobrecarrega o foco da informação, seja sonoro, visual, perceptivo, enfim, né, tátil, para quê? Para a partir daquilo não dar espaço para que possa assimilar, se colocar. Cria-se necessidade. A satisfação das necessidades básicas, muitas vezes, é colocada como condição de manipulação. E aí, a grande massa vira massa de manipulação. A partir do excesso do estímulo, a partir da escolha do estímulo e a partir do direcionamento que se der com aquilo. Então, há uma transformação da existência como um todo como uma mera relação de consumo. Então, eu vou me relacionar com alguém porque essa pessoa é legal para mim. Eu vou me relacionar com alguém porque eu estou tirando proveito de... Ué, a gente se relaciona com alguém, a gente tem uma profissão, a gente cria uma perspectiva de destino, de vida, para ter ou para ser?
Claro que não dá para viver fora da relação consumista, não sejamos ingênuos. Mas quando o Han nos chama para pensar a ideia de olhar, para pensar a ideia de contemplar. Mas a gente só contempla, a gente só pode olhar para aquilo que a gente não possui. A necessidade, ele fala assim, de um certo jejum contemplativo. Não possuir, não se sentir completo, deixar com que esse vazio ele exista, ele é, de certa forma, libertador. Por quê? Porque ele abre espaço para que o novo apareça, para que a gente possa fazer outros de nós mesmos, para que a gente se reconstrua nesse processo de existência e não meramente reproduza o que determinadas configurações consumistas colocam para a gente como sendo o que é mais provável ou não. Então, só para ir finalizando essa parte mais conceitual, existe uma verdadeira máquina desse vício, chamamos assim, digital, ao estímulo breve, à fragmentação, ao bypass algoritmo, à captura da percepção, que é governada por essa relação de dopaminérgica, né, de uma satisfação momentânea. Né? Então, o que o Han chama de vício e de atenção são forças opostas que, a partir de sua interação, elas transformam nós, o que o Deleuze e Guattari chamava de máquinas desejantes. Então, assim, eu tenho uma Ferrari, mas daqui a pouco eu quero ter um Bentley, eu quero ter um avião de 10 pessoas, e depois. Ou seja, é um consumo infreável em busca de um tamponamento de um vazio que não é passível de ser completado. Em outras palavras, essa sociedade maquínica, essa sociedade consumista, esse modelo de civilização pautada por essa modalidade de capitalismo, ele transforma a própria subjetividade em produto. Ele transforma os nossos modos de existência naquilo que é mais valioso. Porque o que o consumo quer consumir não é o consumível, é o desejo de consumir. Né? Quando eu brinco com meus alunos, eu digo: o que o desejo deseja não é o desejo, é o desejo de desejar. Então, eu não quero ter uma Ferrari. O que eu quero é poder estar tendo coisas que tentem suplantar algo que, a princípio, não é passível de ser suplantado. E a gente não se dá conta disso. E a gente compartilha valores, modos de existência, modos de se relacionar com o corpo, com a sexualidade, com a religião, com a cultura, e reproduz isso sem conseguir se distanciar e olhar e problematizar isso aqui. Então, gente, diferentemente de uma sociedade moderna que era regida pela ideia de uma sociedade de controle, né, como diria Foucault, ou seja, nós temos as instituições, a igreja, uma verdade fora, a priori, que diz, que baliza o que é para esse ser humano ser, com a partir dessa mudança da pós-modernidade, a gente tem uma sociedade da exaustão. O paradoxo da liberdade, ou seja, nós somos livres para fazer o que queremos, nós somos livres para ser o que queremos, mas, por outro lado, a gente não compreende que há um processo de autoexploração. Por quê? Porque o explorador e o explorado são o mesmo. Né? E aí talvez eu pegue um pouco numa coisa um pouco complexa e polêmica, mas se a gente for fazer uma certa leitura sobre o empreendedorismo, o empreendedor ele é algoz de si mesmo. Né? Então, assim, olha, você vai ser empreendedor, você vai ter que trabalhar 10 horas, 15 horas, 20 horas por dia, não sei o quê, mas não percebe que, de certa maneira, ele está se consumindo como produto e fundamento da sua própria liberdade absoluta. E, nesse sentido, o sujeito entra em guerra consigo mesmo. Por quê? Porque as nossas condições de produção de sentido e significado e nossas produções biológicas não suportam por muito tempo a exaustão. Só para lembrar, o que é exaustão? Exaustão é tudo aquilo que ultrapassa o limite. Um corpo em exaustão é aquele que já acabou o limite possível. Ele já está no excesso do excesso, transformando aquele corpo no substrato descartável último da existência. Então, a queda da instância dominadora não está fora. Nós fazemos isso conosco mesmo. Então, acredite mais em você, durma menos, trabalhe mais, faça mais,
como se não houvesse um contexto social, como se não houvesse outras pessoas, se não houvesse liberdade e respeito ao outro e a si mesmo. Para que tanta pressa? Para que tanta eficiência quando nem próprio corpo, a própria existência consegue suportar isso? Em nome de quê que a gente está querendo tanta coisa há tanto tempo e tão rápido? Não sei. Coisas para a gente pensar um pouco mais adiante. Então, isso tem reflexo, gente, fundamentalmente nas nossas formas, já estou terminando, tá? Nas nossas formas de nos relacionarmos. Por quê? Porque tanto a empatia, que nós chamamos por empatia, quanto o respeito, ele se fundamenta na atuação ao outro. A sociedade se brutaliza quando perde a atenção ao outro. A falta de atenção ao outro também resulta em violência. Então, eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono com um preconceito, eu me relaciono com a intenção, eu me relaciono com aquilo que eu posso tirar proveito, eu me relaciono com o objetivo que eu tenho que cumprir, a meta que eu tenho que cumprir até o final do mês. Ou seja, o outro é uma outra existência. O outro tem uma história, o outro sente, chora, dói, fica feliz, assim como eu. Se eu não conseguir contemplar o outro em sua outra idade, como dizem os filósofos, se eu reduzo ao outro a mesma idade, a um preconceito que eu tenho sobre o outro, ou uma intenção que eu tenho sobre o outro, eu vou objetificar essa relação. A minha atenção ela é manipulada a destituir o outro da sua condição de humanidade. Ao fazer isso, eu me destituo da minha condição. Isso é violência. Por quê? Porque eu não respeito o outro em sua diferença. Essa é a grande questão. Mais do que colocar slogan ou conceitos a priori, é entender a radical necessidade de respeitar o outro em sua diferença, em seu modo de ser. E isso me parece que está na raiz do sofrimento contemporâneo. Isso me parece que está na raiz dos modos que nós nos relacionamos com a vida, com o mundo, conosco, que leva a um isolamento, que leva a uma fragmentação. E aí eu não poderia deixar de falar muito rapidamente, como diz o Churran, a ideia de um cansaço solitário. Hoje, a síndrome de Burnout, né, como se fala, ela tem por natureza, assim, é aquele sujeito que está para lá do estresse. E o que é que ele vai fazer? Ele se isola, ele se vê como culpado de tudo, porque o mundo todo o captura dizendo que ele tem que ser o mais bonito, o mais empreendedor, o mais correto, o mais destemido, o mais eficiente. Então, ele não encontra na relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo espaços de pertencimento. Alguns chamam essa é uma fala um pouco dura, né? Mas é como se fosse assim, é um infarto da alma, né? A alma ela infarta, ela para, ela se restringe. Por quê? Porque ela entra em curto. Não dá mais, eu não suporto mais trabalhar desse jeito, eu não suporto mais não parar de pensar em determinadas coisas, eu não suporto mais. Mas como se eu tivesse que fazer isso tudo sozinho, como se eu não pudesse parar e pedir ajuda, como se eu não existisse em relação com a família, com os meus amores, com a comunidade, com a igreja, sabe, com colegas de trabalho. É como se eu fosse uma mônada isolada do mundo e eu que tenho que me bastar e eu que tenho que sair dessa sozinho também. Isso dificulta muito todo o processo. Então, só para concluir, pessoal, me parece que há uma espécie de relação entre essa condição ontológica da existência, de nadidade, de vazio, de ser um homem, uma mulher, enfim, um sujeito lançado ao mundo, que não tem um a priori, e as crenças que o mundo, que a sociedade, que o tempo histórico nos coloca para lidar com isso. E o que é uma decadência, o que é uma impropriedade, uma inauticidade, é quando a gente parte do pressuposto que existe uma verdade, de que existe um modo único de existir e que a gente termina se perdendo no cotidiano do dia a dia. Ou a gente entra em determinadas vias de solução que são restritivas, como, então eu vou tomar remédio, o remédio vai me salvar. Então eu vou entrar para a igreja vai me salvar. Então eu vou fazer isso, e agora, a partir disso, bem Shrek, né? Seremos felizes para sempre. Não, há uma ilusão de proteção. A gente é absorvido por esse mundo que nos cerca, né? Então, assim, talvez o nosso convite seja aceitar essa indeterminação para, a partir dela,
não sobrecarregar o sofrimento, entender que todos que existem, que estão no mundo, partem dessa condição. E não tem muito como fugir. O que tem é, a partir dela, constituir outras formas de relação com o tempo, com o espaço, com as relações, com o corpo, não é? Com o cheiro das coisas, com o nascer do sol, com o trabalho. Por que eu preciso entregar isso agora, se eu posso entregar depois? Porque, sabe, se perceber no processo de relação com o mundo. Por quê? Porque, a princípio, não há o ter que ser, há o poder ser a partir da minha relação de experiência com o mundo. Isso aí dá uma boa discussão teórica, mas isso nos leva a crer que há possibilidades de enfrentar isso. E a possibilidade mais interessante, e aqui eu deixo como uma metáfora, é a possibilidade de dar um passo atrás. Eu acho que dar um passo atrás, e aí eu já estou falando, né, finalizando, como modos de enfrentamento a essa configuração que eu estou trazendo, dar um passo atrás é uma resistência. Né? Então, na época da produtividade devastadora, na época em que correr mais, chegar primeiro, ter uma casa nova, viajar, trocar de carro, é sinônimo de sucesso, talvez demorar-se junto mais seja a questão. Hesitar, parar, pensar, discutir, dialogar, conversar, não fazer nada, né? Simplesmente observar e, principalmente, escutar. Né? Talvez a gente possa outro dia voltar aqui para falar sobre escuta, né? Mas o meu mestrado foi sobre a escuta, né? Eu acho um tema interessantíssimo, porque escutar não é ouvir. Escutar, de certa maneira, é se abrir para o mundo sem ter a necessidade de preencher esse vazio, sem ter a necessidade de ter respostas imediatas. É deixar o fenômeno, deixar o outro se apresentar na relação consigo mesmo. É sustentar o novo, é pagar o preço para ver, é suportar a vida em sua indeterminação. Bem, de modo geral, pessoal, era isso que eu tinha pensado, e eu acho que agora a gente pode ficar aberto para a gente discutir, dialogar, enfim. É isso. Ok? Deu para todo mundo ver direitinho? Eita. Ok, Rodrigo, doutor. Terminei dentro do Levantamos. tempo, né? oi. Sim, tá ótimo. Rodrigo, pode ficar à vontade, Rodrigo. Levantou a mão, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Darlindo. Bom dia, Rodrigo. Foi assim revigorante ver os seus slides e ouvir a sua fala. Tem um ponto do seu slide que me chamou muita atenção, até por conta do que eu estou estudando, que é do slide 17, quando a gente fala de autoexploração. E nesse contexto geral, todo apresentado pelo professor, eu tenho um estudo que eu estou fazendo em mestrado, estou tendo a oportunidade de fazer o mestrado agora pela ESMPU, que é a Escola do Ministério Público da União, e é em direito, só que eu resolvi estudar assédio moral. E não satisfeito com o direito, eu fui lá na psicologia buscar informações. E eu consegui perceber pelos estudos que o Byung-Chul Han fala de autoexploração tem, de certa maneira, uma proximidade com o assédio. E aí me surgiu, há um tempo atrás, essa ideia está um pouco parada, mas eu não desisti dela e quero dar um jeito de introduzir na dissertação, que é justamente uma ideia. Eu ainda não li sobre isso, mas as características, para mim, elas são muito semelhantes, que é uma figura de autoassédio que seria, em tese, compatível com a autoexploração, porque parece que eles têm o mesmo requisito, requisito não, as mesmas características, digamos assim. E aí, se for possível, professor, eu não sei se está tudo na sua área, né, mas se for possível comentar um pouquinho essa possibilidade, eu agradeceria, vai me ajudar bastante para ter um norte melhor de estudo. Obrigado, Rodrigo. Uma pergunta muito fácil, muito tranquila de responder. Assim, vai ser muito fácil. Brincadeira, né? Assim, é complicadíssimo fazer essas aproximações. Desejo muito boa sorte a você. Já estou curioso, né? Me convide para a sua defesa, mas eu vou tecer aqui alguns comentários que eu acho que você sacou uma coisa muito importante, que é o seguinte: olha só. Quando a gente pega o Foucault, né? Foucault tem várias etapas, mas tem uma etapa do Foucault que ele vai falar sobre a sociedade do controle.
A metáfora maior da sociedade do controle é o conceito de panóptico. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. Panóptico era uma estrutura que ficava no centro das cadeias, das prisões, em que você tinha uma visão de 360 graus de tudo que acontecia na prisão. É a ideia de uma vigilância constante, né? Se a gente pudesse brincar aqui, o Big Brother começou lá, né? Assim, 24 horas você controla e vigia tudo o que acontece dentro da cadeia o tempo todo. Isso é uma metáfora interessante, porque uma sociedade do controle, ela tem como pressuposto de verdade, de conceitos, do que deve ou não deve fazer, sobretudo a partir das instituições. Então, é a igreja, é a justiça, é a comunidade, é algo de fora que vai se sobrepor ao indivíduo, inclusive com a possibilidade de restrição de liberdade, trazendo para o seu campo, ok? Qual é a diferença que o Byung-Chul Han diz? Byung-Chul Han vai dizer, olha, não faz sentido nenhum mais a gente falar sobre sociedade de controle. Hoje, o que a gente vive é na sociedade da exaustão. Porque o algoz, aquele que vai me prejudicar, aquele que vai me controlar, não está fora, está dentro de mim. Né? Assim, ou seja, sou eu que vou me autoexplorar. Então, acho que é uma relação muito dialética, muito complexa, mas, assim, de certa maneira, sabe, Rodrigo, assim, eu veria o seguinte, na relação assediador-assediado, sem procurar culpado ou inocente, mas há uma proposta de abertura frente a essa relação. Como eu me abro frente ao meu trabalhar, ao meu existir? Eu me abro frente ao mundo, objetificando, numa relação de utensabilidade, etc., etc., ou eu me abro a partir de uma relação de respeito à diferença? Porque ao primeiro momento de desrespeito, eu tenho como fundação sinalizar. Eu tenho como fundamento não me permitir me explorar nessa relação. Eu não sei se por aí você conseguiria caminhar, mas eu acho que é um pouco por aí. Se você. E aí tem uma figura muito interessante, né? Porque mestrado não dá muito tempo, que é bem curtinho. Eu digo que é uma corrida de 100 metros, né? Mas assim, a Hannah Arendt, quando vai falar sobre o conceito de ação, o conceito da banalidade do mal, é muito isso, né? É pelo fato da gente não pensar, é pelo fato da gente não se apropriar das nossas condições próprias de existir no mundo, que desde sempre é um mundo que nos já é dado, nos esvazia da potência da ação. Então, não sei se eu consegui te ajudar, mas eu acho que nessa relação de assédio e assediador tem um modus operandi de como a gente compreende o mundo. Eu gosto muito de metáfora, eu acho que vocês perceberam isso, mas eu brinco com meus alunos e digo assim, peixe não sabe que existe água. Peixe só sabe que existe água quando a gente tira da água. Sabe? Então, assim, a cultura, a cotidianeidade, nossos conceitos e preconceitos, a gente não percebe isso, a gente naturaliza isso. No momento em que a gente consegue se distanciar disso, nos colocarmos no lugar de efetivamente refletir, pensar, dialogar, suspeitar, recolocar, esperar com que a resposta venha, etc., a gente se coloca diferente da existência. A gente descobre, opa, existe água. Né? Ou seja, eu estou dentro da água. Perceberam que foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui hoje? Eu disse assim, olha, é um tema complexo, porque todos nós... O que é saúde mental hoje em dia? É um grande nó para todos nós. É um grande problema e uma grande solução para todos nós. Porque quem é que não se angustia? Quem é que não vive sob o domínio das redes sociais? Etc. A gente não tem como viver mais sem isso. Né? Ao mesmo ponto, a gente pode, a partir de uma outra forma de se relacionar com isso, pensar o que é prioritário para nós, o que é importante para nós. Por que eu vou deixar você me tratar dessa forma se eu não me trato dessa forma? Né? Assim, para mais do direito, para mais do que o direito formal, é o meu direito existencial de não ser colocado como objeto para você. Enfim, eu não vou por aí, que eu não sou advogado, eu não sei nada sobre isso, mas eu penso que o Churran, o Mohan, enfim, tem tanta gente boa aí, o Lipovetsky, etc. Ele nos faz pensar uma outra existência. O que é importante, e aí há uma questão fundamental para a gente pensar, é que qual é a nossa noção de ser humano? Sabe o que é que me preocupa, Rodrigo? É assim, a gente está imerso num mundo de verdades em que não se questiona que o ser humano tem uma natureza.
que o ser humano tem uma substância. Então, não se preocupe, Rodrigo. Tome seu remedinho, seu Lexotan, faça uma terapiazinha, caminhe todo dia, tal hora, e você será feliz para sempre. É o Shrek, feliz para sempre. Ué, se fosse assim, né? Existiria alguém na Terra que não sofre, que não, né? Então, não é a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão não é ter um trabalho público, sabe assim? A questão não está isso. A questão está no modo em que a gente compreende esse ser humano e como nós nos abrimos para esse ser humano. Porque saúde mental não é ausência de doença. Saúde mental fala de modos de existir no mundo. Assim, bem no popular, como eu brinco com meus alunos em mesa de bar, bem no popular a gente troca o pneu com o carro rodando. Não existe a priori. Existir é ter que se reinventar a cada momento da existência, a cada constituição da existência. E isso é aterrorizador, porque isso nos joga, sabe, Rodrigo, Áurea e pessoal? Isso nos joga numa indeterminação, porque assim, ué, eu posso fazer isso? Ué, não é pecado aquilo? Ué, isso é possível? Aí eu vou ter que desconstruir um monte de coisa que eu construí. E eu não vou ter certeza nenhuma do que eu estou construindo é melhor ou que é pior. Então, qual a saída para isso? A saída é darmos as mãos. Ah, deixa eu só dizer isso para não monopolizar aqui o tempo. Vocês conhecem aquele filme? Eita, como é aqueles? Agora fugiu. Aqueles seres azuis que tem um planeta e tal. Eita. Avatar? Avatar. Obrigado, querida. Obrigado. Avatar. Quem assistiu o filme, sem querer dar spoiler, né? Avatar fala de um planeta que tem uma árvore chamada Árvore da Vida. E tem uma cena muito bonita nesse filme que são os rizomas dessa árvore. Essa árvore, literalmente, ela mantém o planeta. Tudo está conectado com essa árvore. O que é que o Avatar nos faz pensar? Nos faz pensar na necessidade de habitar de forma diferente a existência. Nos faz a necessidade de pensarmos outros modos de nos pertencermos a nós mesmos e ao mundo. Sem conexão, sem pertencimento, não tem possibilidade de existência. Então, sabe, Rodrigo, eu diria o seguinte: a gente tem que se dar as mãos, não para puxar um outro, mas para sustentar uma existência. Uma existência que não seja compartilhada, que não seja coletiva, ela vai ser individualizada, o sofrimento vai ser individualizado e a gente vai buscar na economia sabe, dos psicofármacos e das terapias técnicas uma solução para aquilo que não tem solução, que é a nossa condição de ser abertura. Bem, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu estou tentando. Respondi, Rodrigo. Cadê Rodrigo? Ele sumiu da minha frente aqui. Estou aqui, Ok, estou aqui. joia. É Ajudou porque quando muito, fala. ajudou muito, justamente por conta da questão da característica da autoexploração. A ligação básica que eu fiz, e isso é uma espécie de uma ideia de mecanismo, né, de funcionamento, que quando eu tenho assédio, pelo que eu já estudei, há um mecanismo de estímulos e reforços nas duas partes, e isso acaba, de alguma maneira, resultando numa situação X de dano, de consequência, né? Que é mais ou menos o que o Skinner fala, que foi outra loucura que eu inventei de fazer, de ir lá mexer nesse vespeiro. Mas, graças a Deus, estou começando a caminhar. Que E bom. aí, a situação vem que eu tenho um agressor, e o Bill Churran me chamou a atenção de que o agressor deixa de ser o outro. Em razão de uma série de condições, eu passo a ser eu mesmo, né? Eu me cobro, eu exijo de mim, ainda que as coisas não estejam tão agressivas do ponto de vista de trabalho, de compromisso, essa coisa toda. E a impressão que ficou é que esses mecanismos são semelhantes, embora eu não queira dizer que a culpa é do indivíduo em se Isso, auto-explorar. Nunca, isso, nunca. Porque ele isso. acaba sendo o resultado de uma contingência de meio, enfim, essa coisa toda. Por isso que essa ideia ainda não escapou da minha visão, né? Mas eu queria ouvir do professor pelo que, pelo que a literatura que o professor mencionou é algo que eu já vi, assim, superficialmente, né? Preciso estudar mais, mas me ajudou bastante, sim. Que bom. Parabéns, É, doutor Karine. Oh, Darlindo. Ah, pois não, pode falar.
Doutor Darlene, parabéns pela palestra, maravilhosa, né? Mexeu bastante comigo, principalmente. Eu preciso rever essa questão da autossabotagem. Eu gostaria, assim, o que que o senhor acha? Apontar, assim, talvez umas 5 caminhos, alguns, para a gente ter uma boa saúde mental, a partir desse cabedal de conhecimento do senhor. Rapaz, só tem resposta fácil aqui, né? Vamos lá. E, assim, foi combinado, é outro Rodrigo também, né? É, É, Rodrigo, tá tudo combinado aqui. coincidência. Rodrigo, é o seguinte, te respondendo assim, eu não sei se eu consigo responder isso, mas respondendo a partir de onde eu posso responder, eu acho que até coloquei na última resposta, que é assim, é, a grande questão é que assim, a gente precisa do outro para existir. Nós somos um ser que não somos seres sozinhos. A gente precisa do outro para existir. Segundo, não existe uma boa saúde mental. Existe aquilo que é possível. Porque existir não é existir não é ter a ausência de sofrimento. O sofrimento, de uma maneira ou outra, vai bater a tua vida, a tua porta, né? É, até mesmo no amor, né, Rodrigo? A gente acha que, eu tô apaixonado, amor é maravilhoso. Amor é sofrer, gente. Amor é sofrer, porque no mínimo eu tenho medo de perder o ser amado, dele me trocar por outro, enfim, né? Então, a existência sempre vai trazer para a gente o desconforto, o sofrimento, etc. Qual é a saída? A saída é coletiva. A saída é a gente ir criando, a partir de modos de abertura, de construção de sentidos significados, de relação, menos uma sociedade individualista competitiva e mais uma sociedade cooperativa, solidária, do não saber. Porque, vê só, eu não sei se vocês já pararam para pensar, nós somos uma gota, metaforicamente. Mas quando essa gota ela é pingada no oceano, ela desaparece, mas ela vira o oceano. Ela é muito maior, ela é muito mais forte, sabe? Então, só se encontra quem se perde, só acha quem está perdido, né? Então, assim, é a gente abrir mão de um suposto saber, de uma suposta arrogância. A humildade não é a humildade é sinônimo de inteligência, é a única possibilidade, porque é um não saber que me leva a conhecer algo. É me abrir ao outro para encontrar o outro em sua alteridade. É, eu falava certa vez com um professor meu e ele disse uma coisa tão bonita, ele falou assim, você sabe por que que existe, ele falando da psicanálise, né? Eu não sou da psicanálise, mas enfim, ele falando da psicanálise. Sabe por que existe a psicanálise? Aí todo mundo, não, por quê? Para tornar a gente mais rico. Aí todo mundo começou a rir, como se pensasse que falasse em dinheiro. Não, rico de experiência, né? Ou seja, uma boa relação, estar com alguém, estar no trabalho, estar se divertindo, é aquilo que nos transforma em experiências múltiplas, diferentes. Tem uma palavra grega que eu acho fantástico, que é a palavra poiesis. A palavra poiesis é aquilo que dá origem também à poesia. E sabe o que significa poiesis em grego? Criação. Fazer da vida uma poiesis é fazer da vida um processo criativo de descoberta do novo, mas não o novo pelo novo, o novo como possibilidade de diferente. Ora, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 22 anos. Eu não sei o que é ser pai de um filho de 22 anos. Estou aprendendo. Daqui a pouco ele vai ter 30, sabe? Eu não sei o que é ser pai de um filho de 30. As coisas vão, à medida que vão acontecendo, se eu estou aberto à vida, às coisas, mas estar aberto à vida, às coisas, é estar aberto à sua inteireza. E estar aberto à sua inteireza é assumir, acolher e verificar a dor e o sofrimento que existir. Então, resumindo, pensar em saúde mental é pensar em coletividade, pensar em saúde mental não é negar a experiência, pensar em saúde mental é não ter tantas certezas, é se abrir ao novo e deixar talvez que a vida vá ensinando você. Se a gente for bons alunos, a gente vai aprendendo, senão a gente sofre mais. Mas o sofrimento é constitucional, ele não tem como fugir dele. Não sei se respondi, mas é Não, com assim. Isso. certeza, é isso mesmo. Muito obrigado.
Eu lembrei até do Thomas Kuhn, né, quando fala lá da questão da pesquisa, de você nunca, né, o que que é a verdade, o que que é a realidade. A gente nunca ter certeza e buscar sempre na pesquisa, tá vencendo, né, os parâmetros e aí descobrindo novas realidades, né? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu Nada. demais. Obrigado pela pergunta. Dando a mão. Pode falar? De Daniela. Olá, boa noite a todos. Primeiro, obrigada, professor. Foi uma palestra assim excelente. Vai ao encontro das coisas que eu venho estudando e tentando cada vez mais. E nessa minha pequenez aí, eu tenho dentro, principalmente dessa última fala que o senhor falou, talvez a gente busque fora uma solução pronta quando talvez seja procurarmos dentro de nós como nós nos sentíamos, como nós eh, como nós lidamos com o mundo, né? Eu estou lendo recentemente um livro de Viktor Frankl, e ele fala, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei se é corretamente assim, e em que ele fala que mesmo no campo de concentração as pessoas têm liberdade, né? E aí eu descobri que eu passei uma vida de 42 anos procurando fora algo que eu precisava de resolver dentro de mim. E quanto mais você se abre para as experiências, quanto mais você se abre para a filosofia, quanto mais você se abre para o conhecimento, por mais que você tenha dúvidas constantes, mas você se constrói, você passa a ver beleza em coisas que você não via, você passa a ver significado em coisas que você não via. Então, eu descobri que eu passei muito tempo buscando fora uma solução pronta para mim, quando na verdade eu precisava de me compreender, de me estudar, de me relacionar, e de fazendo as conexões e de tentando criar o meu mundo. Eu ainda estou no início desse processo. Mas essa palestra para mim foi assim engrandecedora porque vem ao encontro desse contexto de não ter um balizamento de isso é certo, isso é errado. E veja bem, mesmo quando a gente tem questões religiosas bem formadas, isso não impede que você estude, isso você não impede que você veja a Bíblia de outras formas, né? Então, às vezes a gente tem uma concepção muito limitante, né, das coisas. E quanto mais você vai tendo esse autoconhecimento, eu penso que isso vai engrandecendo. E o senhor falou sobre a gota. Esses dias eu estava conversando sobre isso, né? Como que a gente muda a sociedade? A gente nunca vai conseguir mudar o outro, né? Impor ao outro algo, impor ao outro um relacionamento, eu penso que isso a gente não vai conseguir. Mas quando a gente se muda através de um autoconhecimento, através de todo esse complexo que o senhor explicou, isso reverbera, que era, eu acho que exatamente o que o senhor está falando, né? Do pingo que vai e talvez a gente seja imediatistas e quer aquela resposta e tudo pronto e muito rápido. E aí eu descobri que não, que o processo é longo, que o processo é dolorido, mas que ele é necessário e que é através dele que a gente vai evoluir, seja como pessoas e, consequentemente, sermos pessoas melhores para a sociedade. E eu acho que foi nesse ponto aí que a palestra do senhor, assim, foi excelente. Eu agradeço e espero ser isso mesmo que eu tenha compreendido e esteja começando, porque eu estou começando a trilhar aí este caminho. Então, Daniele, vê só, eu quero agradecer essa sua reflexão. Eu acho que está me fazendo, meus alunos, né, jovens, adolescentes, está me causando um triplex aqui na cabeça. Eu estou pensando muito, mas eu queria, eu posso aperrear você. A gente no Nordeste fala em aperrear, tá? Eu estou falando aqui de Pernambuco, a gente fala de aperrear. Eu vou lhe aperrear um pouquinho, né? Que é o seguinte: para lhe aperrear, eu vou lhe contar uma fábula, uma história do mestre e do discípulo. Eu vi alguém aqui que falou sobre filosofia oriental e tal, acho que vai contemplar um pouco isso. Estava lá o mestre oriental e o discípulo, e aí o discípulo, né, tudo que o mestre diz e fala, ele quer aprender e crescer para evoluir e tal. Aí o mestre pegou um vaso, um vaso chinês de 5.000 anos e tal, e pediu para o discípulo olhar o vaso e dizer o que é que tinha dentro do vaso. E aí o discípulo olhou, fez assim: mestre,
Não tem nada aqui dentro desse vaso. Aí o mestre falou: ok, vá para casa, passe uma semana, medite sobre o que você viu, o que você disse e volte aqui. Passou uma semana, o discípulo chegou lá e perguntou: pois não, mestre? Ele falou: por favor, olhe novamente o vaso. Ele olhou, ele disse: o que você está vendo? A mesma coisa. Mestre, eu não sei se eu estou dizendo certo ou não, mas eu não estou vendo nada. Nisso, aconteceu 3 ou 4 vezes até que o discípulo falou: mestre, eu não sei mais não o que é para responder. Ele olhou e falou o seguinte: olha, se você olhar bem, no mínimo, há o vazio. Mas o vazio, ele não é a ausência de tudo. O vazio é tudo em potencial. Por que que eu estou trazendo isso para você? Porque o que você falou está muito certo. Não é a questão de estar certo ou errado. Mas por trás disso tem uma ideia um pouco moderna de que assim existe uma interioridade, que existe uma exterioridade e que se a gente se autoconhecer ou se trabalhar, a gente vai ser melhor e tal. Não existe uma interioridade ou uma exterioridade. A gente só existe no entre, não é nem dentro nem fora. Então, é nessa relação dentro e fora que nós existimos. Então, eu pegaria tudo que você falou e diria assim: a partir do momento em que a gente se abre para compreender o vazio, não como nada, mas como tudo, é que algo aparece, é que algo pode emergir. Mas o segredo, se existe um segredo, está na relação. Por isso que eu estou falando aqui desde o início. Nós nos constituímos a partir do nosso ser no mundo. E mundo não é espaço físico. O mundo é esse horizonte de possibilidades, de relação, de linguagem, de cultura, de condição econômica, etc, etc. Então, quando a gente se abre, mas não se fecha a isso, porque a coisa mais fácil que tem é um náufrago se apegar a qualquer madeira no mar. Mas assim, não pode ser qualquer madeira. A gente pode flutuar, a gente pode fazer tantas outras coisas no mar, sabe? Então, eu diria, não existe uma saída que seja buscando a interioridade. A saída será sempre se abrindo, não para que o outro ou as circunstâncias digam o que é para a gente ser, mas a partir da nossa relação com essa circunstância. Se a gente se relaciona com o mundo, com os outros, de uma maneira tal que a gente não se sucumbe a isso, certamente algo novo vai surgir. A gente aprende alguma coisa, a gente se transforma em alguma coisa, a gente muda alguma coisa. Concordo muito com você, a gente não muda ninguém. A gente se muda na relação com os outros. Mas esse se mudar só se dá na experiência de ser. E a experiência de ser acontece aonde? No entre, dentro e fora. Não Muito sei se eu obrigada. consegui responder. Conseguiu sim, mas e para mim tá sendo uma jornada bem legal, porque às vezes a gente se não é punir, mas a gente fala assim, ah, mas será que eu devo? Não? E quando você abre para esse horizonte de não ter uma regra pré-determinada, né? De realmente estar aberto, né? Porque não pseudo aberto, a gente vai aceitando e vai melhorando, né? Muito obrigada. Nada. Obrigado também. Mais alguém deseja falar? Rodrigo, Com licença aí, mas, doutor Darlindo, a partir desse questionamento feito pela colega, eu fiquei pensando, tem como a gente fazer essa viagem, essa transformação, esse questionamento, mas a partir de um fundamento religioso? Eu vou dar uma que tentar ser mais claro assim. Eu tenho uma formação católica e isso é muito forte para mim, minhas premissas católicas. Tem como eu conseguir trabalhar essa evolução sem perder de vista esse fundamento? Ou preciso distanciar dele para fazer essa passagem que a Daniele falou? Olha, não sei. Eu vou dizer o que eu sei. Como é que eu faço? Eu sou cristão. É, Só que eu entendo da seguinte maneira, veja, você falou a palavra fundamento.
A gente precisa fazer uma diferença entre religião e religiosidade. Ou chamarmos religiosidade de transcendente. Não sei se vocês viram na apresentação quando eu disse da inseparabilidade biopsicossocial e espiritual. Nós somos seres espirituais, mesmo aqueles que dizem que são ateus, mas eles estão negando algo, não é? Ou seja, supostamente algo que supostamente acontece. Então, essa dimensão espiritual, ela é constitutiva do humano. Por quê? Porque na condição de ser, nós somos abertura. Nós buscamos o transcendente, de alguma maneira. A religião é uma construção histórica, humana, moral. O problema das religiões, e aí eu não estou falando A, B, C, D, Y, é que as religiões propõem totalidade. Mas eu penso assim, viu, gente, com todo respeito, que é um assunto muito polêmico, né? Mas assim, a nossa relação com o transcendente é muito pessoal. Só Rodrigo vai saber o que é a relação com o transcendente, dentro ou fora da religião. Eu diria, não é possível a gente pensar a partir dessa maneira quando eu tomo a religião como totalidade e tento me encaixar isso o tempo todo. Não é possível, porque eu estou partindo de uma verdade a priori. Mas esquece a religiosidade, qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou não sei o quê. Se você se fecha numa verdade, acabou. Não tem, o novo não vem. Agora, partindo do pressuposto que enfim, a espiritualidade, a religiosidade é um fenômeno do humano, e partindo do pressuposto que ela só vai se concretizar na tua existência, a tua relação é muito singular, que pode caber em determinada religião ou de outro, sabe? Então, nesse sentido, pode, porque eu nem falei isso, né? Eu gosto muito de brincar e de conhecer as palavras. Tem uma palavra grega que se chama aletheia, ok? Aí vocês sabem, né, que os italianos, os romanos, eles eram imperialistas, eles foram lá na Grécia, fizeram o quê? Pegaram a cultura helênica, levaram para Roma, deram várias mudanças e transformaram a palavra aletheia na palavra veritas. Então, a palavra verdade vem de veritas, que vem de aletheia, ok? Veritas, para os romanos, para o latim, é sinônimo de verdade absoluta. Então, a ciência procura veritas, tanto que em muitas universidades tem veritas, não sei o quê, né? A verdade verdadeira, digamos assim. Mas a aletheia, para os gregos, não era verdade verdadeira. Era a verdade que se faz no processo de desvelar da verdade. Então, verdade, lá para a Grécia, é processo, não é coisa, não é lugar para se chegar. Para a nossa civilização contemporânea, verdade é sinônimo de lugar de chegar. Eu vou estudar, eu vou rezar, eu vou fazer isso para chegar na verdade, né? Alguém vai me dizer o que é a verdade. Mas a verdade, como a aletheia, ela vai se desvelar no caminho de existir. Ou seja, é no caminho que o caminho se faz. É existindo que a gente aprende. A verdade vai se desvelando para cada um singularmente a partir dos modos de abertura e de existência e de experiência que a gente faz, inclusive com o transcendente. Então, o modo que eu vivencio o meu cristianismo pode ser muito parecido ou não com o seu, mas só eu sei e só você sabe no sentido de uma aletheia, no sentido de um processo, no sentido de uma aproximação. Porque a minha aproximação foi diferente da sua, a minha história de vida é diferente da sua. Os meus pressupostos, o meu sofrimento, minha história de vida é muito diferente. Então, assim, eu acho que é possível sim, desde que a gente se abra, talvez, para não enclausurar Deus. Ele não é passível disso. Muito obrigado, professor Darlington. Obrigado. Karina, minha querida, Oi. você quer ler o chat aí? Ou mais alguém quer falar pessoalmente, que é excelente. Vamos dar oportunidade para quem Vamos. queira aí participar. A gente ainda tem um tempinho aqui.
Ainda dá tempo aí, deu uma voltada, pessoal. Agora, eu posso fazer uma pergunta, inverter o processo? Sim, Posso? Vamos mas brincar aqui. Eu vamos. gostaria de perguntar aos Sim. participantes como eles estão se sentindo a partir desse encontro. Perfeito, doutor. Eu não queria razão, eu queria afeto. Como vocês estão se sentindo a partir desse nosso encontro aqui? Perfeito. Estimulado a estudar mais. Perfeito. É pura emoção, né, não? Saúde mental seria consciência, doutor? Ressignificar, se reinventar, se auto. Então, Áurea, é legal isso que você está falando, né? Eu tenho muito cuidado quando eu uso essa palavra consciência, né? Porque é uma palavra que no campo da psicologia ela tem um lugar muito específico, né? Assim, ela fala daquilo que a gente estava falando um pouco agora, assim, de interioridade, enfim, de. Vocês estão me ouvindo? Que apagou aqui um pouco aqui. Tá me ouvindo, né? Essa Fala de internet interioridade e caiu. tal. Então, assim, não gostaria, talvez, de usar a palavra consciência. Ao invés de consciência, a gente possa usar a palavra compreensão. Compreensão, no sentido fenomenológico, hermenêutico, vai falar de apreensão daquilo que se mostra, tá? Então, eu não, eu vou compreender na medida em que eu me abrir ao mundo, aprender com o mundo e retornar ao mundo. É, A ideia de consciência dá a ideia de como se existisse uma verdade que eu vou chegar e a partir dessa verdade eu vou passar a ser assim, a ser assado. Não, eu acho que tudo parte por um processo de compreensão. Na clínica, quem é clínico aqui, eu não sei se tem algum psicólogo clínico, mas enfim, na clínica a gente percebe muito isso. No processo psicoterapêutico, enfim, as pessoas às vezes falam, mas elas não escutam o que estão falando. Elas não é que elas têm um problema auditivo, é porque elas não conseguem escutar. Elas fazem um processo de deflexão. Elas ainda não estão preparadas para entrar em contato com determinadas coisas que elas mesmas não estão preparadas. E a gente precisa respeitar o momento de cada um, sabe? Então, a consciência, entre aspas, ela é processo, ela vai se dando à medida que a gente vai se abrindo, experienciando o mundo e se permitindo se transformar. Porque muita gente procura a terapia para mudar. Muita gente quer mudar de vida, mas poucos querem transformar. Porque toda transformação passa pela dor. Não tem transformação sem dor. A mudança não. A mudança é mais superficial. A transformação é pegar algo e fazer o outro daquilo que existe. A mudança é maquiagem, é pintar o cabelo, é mudar de cidade, etc, etc. Mas transformar, só para brincar aqui um pouquinho, vocês já pararam para pensar na palavra transformação? Aí você bota trans, o prefixo trans, quer dizer, passar, ultrapassar. Forma, estrutura, ação. Então, transformação é uma ação que passa pela estrutura e faz outra dela mesma. Não tem como fazer isso sem dor. Me desculpem, eu queria muito dizer a vocês, olha, é fácil, é tranquilo, né? Me procurem na clínica, eu vou dar a pílula da felicidade para vocês. Mas não é assim. Viver, eu acho tão bonito o Guimarães Rosa, né? Lá em Grande Sertão Veredas, né? A vida esquenta, a vida esfria, não sei o quê. E o que é que a vida pede da gente? Coragem, né? Viver nunca foi fácil. A gente não pode entrar nesse espírito hedonista do nosso tempo, de que tudo é rápido, tudo se transforma, tem uma tecnologia para tudo. Não. Viver é difícil, mas é legal, é interessante. A gente conhece pessoas, a gente vive coisas. Né? Quando eu era pequeno, eu não gostava de feijão, hoje eu adoro uma feijoada, olha que coisa, né? Então, assim, sabe, é poder se ver de outra forma, é poder experimentar outras coisas, é se transformar, é ser rico de experiências interessantes e não
e não simplesmente existir no mundo como autômatos, né? Não é por acaso que a gente vê tantas séries hoje, né, de Walking Dead e tal, de zumbis, porque a gente entra num automatismo em que simplesmente a gente não vive, a gente sobrevive, a gente paga a conta, e isso adoece. E isso, de alguma maneira, pensando adoecimento como restrição de liberdade. Isso não me torna mais potente para a ação e para a vida. Isso restringe a minha ação e a minha vida. Não sei se vocês concordam, enfim, já pensaram sobre isso, mas Sim. não é buscar uma verdade verdadeira, é Uhum. encontrar verdades possíveis a partir de experiências. Eu acho que esse é o grande segredo, porque talvez eu não precise de um carro novo ou de, sabe, Uhum. sair do mesmo lugar para ver que tem um pôr do sol massa, que tem uma vida acontecendo e que eu posso ser outro. Isso. Respirar, né? Respirar, se transformar. Abrir, compreender, aproveitar o que a natureza lhe dá, o que o dia amanheci, consegui amanhecer, sou grato porque estou hoje aqui e vou desfrutar de tudo que a vida Áurea, me Áurea, permite. você já pensou que uma coisa que a gente não pensa. Eu tenho, às vezes, assim, um minuto de, como a gente chama aqui no Nordeste, de leseira, de pensar besteira, mas você já parando para pensar, assim, que a gente, todo dia, quando a gente abre o olho, é um milagre. A gente poderia não abrir o olho. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso, Que a gente se desconecta e, de repente, abre o olho. A gente sim, poderia não abrir. Então, todo dia, o ciclo se renova, as possibilidades se colocam. E a gente faz o que com isso? é, Essa é a grande questão. E só para concluir, não é uma coisa que eu tenha domínio, que eu possa fazer tudo. Não. O que eu posso é me abrir para isso. É estar disponível para. E aí deixar as coisas acontecendo e, a partir do que vai acontecendo, reagindo, compreendendo, se transformando a partir do que vai se dando. Rodrigo, meu caro, vamos lá. Chegou até um Professor, cafezinho agora. é uma coisa boa. Professor, quando a gente pensa em sofrimento e dor, que é algo, me parece que é algo que nos foi imposto ao longo das nossas educações, né? Cada um com a sua, mas de forma geral, todos nós fomos orientados, me parece que é isso, que dor, sofrimentos é ruim, não presta, é bom, e de alguma maneira tem que se evitar, como a ideia do erro, né? O errar, lá em casa tem uma menina, nossa filha tem 13 anos, ela é assim, fantástica, mas ela não gosta de errar. Ela se sente mal quando ela erra, principalmente na escola, apesar de ir muito bem na escola. E a ideia é tentar quebrar esse condicionamento de que dor, sofrimento e erro têm que ser evitados. Não sei, posso estar muito errado, mas pelo que a gente conversou hoje aqui, a impressão que fica é que o erro, a dor, o sofrimento, eles precisam ser experimentados para que a gente possa disso fazer uma espécie de superação ou a transformação, como foi bem colocado pelo professor, né, para a gente partir dessa situação para algo que talvez seja melhor, seja mais presente, né, porque eu vejo pessoas evitando sofrer e para evitar sofrer se alienam, porque tem medo de sofrer, quando de repente o sofrimento ia dar aquela... eu me dei conta muito disso por conta do assédio, né, que eu fui estudar a diferença entre assédio e atrito e descobri que o atrito em locais de trabalho como o nosso, ele até um certo ponto ele é saudável para que a certeza então absoluta desapareça e algo novo, melhor apareça, né? E as pessoas não gostam de atrito, as pessoas não gostam do sofrimento, do contato, né? Parece até que o contato está sendo um problema hoje em dia. Eu não sei, É um problema, é uma impressão que né? eu tenho e eu gostaria de só confirmar isso para saber se eu estou caminhando pelo lado Então, certo ou não. Então, eu não vou pagar esse mico, Rodrigo, embora esteja morrendo de vontade, mas não vou pagar esse mico de cantar para vocês. Mas eu vou trazer aqui, para quem tem 30 a mais, talvez conheça um autor chamado Cartola, que ele tem uma música que Marisa Monte eternizou, que diz mais ou menos assim: Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar.
Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Quero viver, quero morrer. Deixe-me ir, preciso andar. Por que eu estou trazendo Cartola aqui? Porque é a poesia falando da nossa condição de errância. A palavra erro vem de errância. E errância significa não ter raiz. Nossa condição humana é de sermos seres errantes. Aquilo tudo que eu falei aqui hoje, de abertura, sabe? Então, eu vejo hoje uma cultura do cancelamento, do bullying, onde você é posto no. Você é cancelado pela. É a impossibilidade da diferença. Quando a nossa condição é de ser errância, de ser diferente. Então, de novo, não é uma questão puramente volitiva. Eu agora vou me desconstituir do mundo e eu vou ser aberto ao mundo. Não é isso, mas é ir encontrando formas de existir onde eu possa ser mais diverso do que eu sou, encontrar mais aceitação onde eu sou. As escolas, ainda, por mais que se fale de muita coisa, mas são conteudistas. Escola, tem vários autores, vários que falam sobre isso. A aprendizagem que fica é aprendizagem significativa, não é aprendizagem como mecanicista, erro, condicionamento e etc. Escola é lugar de encontro, é lugar de descoberta, é lugar de transformação. Mas escola, nós só somos avaliados pela nota e não pelo que nós nos desenvolvemos. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que a maioria aqui não é professor, para quem é professor, assim, eu tenho um aluno que no começo do ano tirou 2, no final do ano ele tirou 8. Eu tenho um aluno que sempre tirou 9, 10, 10, 10. Quem foi que aprendeu mais? Quem começou com 2 e terminou com 8. Então, a nota em si, ela não mede o que nós somos. Uma sociedade calculista, uma sociedade conteudista, uma sociedade do espetáculo, está lá, né? Um livro interessantíssimo que fala sobre isso. A aparência não é ser. Ser demanda experiência. Então, o que a gente precisa fazer? Você disse tudo agora, Rodrigo. Abrir espaços de experiência. Experiência que não nos coloque em risco. Porque diálogo pressupõe diferença. Pressupõe respeito. Eu posso discordar o tempo todo de você e não lhe desrespeitar. E isso é muito bom que aconteça, porque eu saio nutrido de outras coisas e você sai nutrido de outras coisas. Agora, quando o diálogo passa a ser cancelamento, violência contra o outro, diminuição do outro, isso não é diálogo, isso é violência e que pode se transformar num assédio. Então, o mundo que se abre é um mundo tecnicista, é um mundo em que só existe uma relação sujeito e objeto. Né? O Heidegger vai falar em outra relação, relação ser com. Com o quê? Com o outro, com o diferente. Ah, Darlindo, você está sendo muito poético, sonhador. Não, não é sonhador, poético, não. Isso é absolutamente possível. Agora, é uma luta diária. Não vamos romantizar. A gente acorda todo dia e a gente decide. O que é que eu quero ser hoje? Eu vou repetir o que eu fui ontem, eu quero ser diferente, eu quero aprender diferente, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser melhor para comigo mesmo, eu quero ser mais... Por quê? Porque será que se eu tivesse nas condições do outro e fizesse a mesma coisa, eu não faria a mesma coisa? Ou pior? Né? Tem uma frase, eu não sei se foi Santo Agostinho, não sei quem foi que falou, mas diz assim, tudo que é humano não me é alheio. Eu não posso julgar o outro como sendo absolutamente inferior ou superior a mim, porque eu não estou nas mesmas condições. Então, acordar todo dia, fazer uma escolha de si. Aí por isso que eu trouxe a ideia de atenção, né? Olha, tem só para quem tiver interesse de estudar mais, né? O Roda Viva, acho que da semana passada, tem um pesquisador, procura lá. Ele é inglês, mas ele fala um português bem interessante. Ele fala sobre o mercado da atenção. Vale bilhões de dólares. Porque nós somos capturados. Na hora que a gente captura a nossa atenção, eu não abro espaço para entrar em contato comigo. Na hora que eu sou capturado na atenção, eu não abro espaço para encontrar o outro. Olha só, estamos aqui, você está em Goiás, é isso? Olha, você está em Goiás e eu estou em Pernambuco. Por via uma coisa, a princípio, alienante, que é a tecnologia, nós estamos nos encontrando, nós estamos trocando, nós estamos crescendo. Então, o problema não está na tecnologia, o problema está como a gente se abre a ela. O problema está no que a gente faz com isso.
Mas isso é uma escolha, sabe, Rodrigo? Isso é uma escolha, e que não são escolhas fáceis, porque a gente tende a ser cancelado, a gente tende a ser excluído, a gente tende a ser menosprezado. Mas, assim, bem, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que na verdade, foi Goethe que disse isso e Sartre se apropriou depois. Assim, o importante não é o que fizeram no homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Essa é a questão. Sempre haverá determinismos, sempre haverá coisas postas. Mas o que eu faço com isso que me chega? A escolha, ao fim e a cabo, tem uma dimensão que é minha, tem uma dimensão que não é minha, mas tem uma dimensão que é minha. Então, escolher por querer ser um cara bacana, por aprender coisas novas, por não ter medo do que eu sinto, por me abrir à afetação, por admitir o erro quando eu erro, por chorar junto, isso não é fraqueza, é humanidade perdida. Então, há uma humanidade meio que perdida aí que a gente tem que resgatar todo dia. E eu me sinto muito privilegiado, novamente quero agradecer, porque para um grupo tão seleto, tão assim especial como vocês, eu acho que eu sou um grãozinho de areia que consegue, sabe? É uma coisinha a mais que vai espalhando, faz. Vocês vão sair daqui pensando ou não, vocês vão se relacionar com outras pessoas, eu vou me relacionar com outras pessoas. E isso é uma rede, sabe? Eu acredito muito na potência do encontro e na transformação, mas isso é escolha. Não é natural, não nasce como capim nasce no mato, sabe? Assim, não é natural. É uma escolha. Difícil às vezes, mas é interessante. E eu acho que vale a pena no final. Com poesia, com música, enfim. Estamos chegando na hora, né, gente? Eita, tá acabando. Chegando. Sim. Teve algumas respostas aqui no chat ao seu questionamento. Eu vou dar só uma lidinha para a gente, Tá. como as pessoas se sentiram, né? A Islene falou provocados a se ajudar e ajudar alguns colegas, principalmente dentro da nossa instituição. Carmen respondeu: sinto-me compreendida, contemplada por toda essa fala de autorrespeito e desaceleração. Então, foram algumas respostas. Nisa também. Rodrigo, estou motivada a me conhecer melhor. Nissa, curiosa para ler Chorran e contemplada por ver este assunto de saúde mental de um ponto de vista existencial. Então, acho que algumas pessoas falando da dor, né? Então, foram essas as respostas que chegaram aqui para a gente. Ótimo, Muito, ótimo. Muito muito bom. obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, pelas respostas. Eu saio daqui. Ninguém perguntou como é que eu estou saindo, né? Mas eu sou entendido, eu vou dizer. Eu estou saindo também muito motivado, muito afetado positivamente. Eu estava um pouco nervoso. Ai, meu Deus, o que é que eu vou. Né? O pessoal está querendo conceitos mais assim, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu caminhar, estou satisfeito. E queria, assim, ao final, né, deixar uma palavra assim de que não há problema nenhum em nossa incompletude, não há problema nenhum em nossa falta, em nossa não clareza das coisas. É, é sempre um compromisso ético assumir o que a gente quer ser, sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém, enfim. É isso. E a gente se encontra por aí, né? Vocês podem me procurar nas redes sociais também. Vamos usar a tecnologia da maneira bacana. E quem Sim. sabe, se me convidarem no futuro, eu volto para aqui novamente. Adorei Hum, estar aqui. certeza, doutor. Nós adoramos também. Lhe agradecemos mais uma vez. Áurea, você quer falar alguma coisa? O senhor e cada colega aqui foi mais uma gotinha no nosso oceano, Hum. não é não? A gente hoje, nosso oceano ficou mais cheio. Claro que não a tsunami. Se for a tsunami para a gente ficar melhor, que venha. Ai, Tsunami por bem, ela pode nos encher do jeito que for. Mas um prazer ter o senhor. Como o senhor falou, nós desde o ano passado que a gente quer lhe trazer. O senhor ajustou o projeto conosco e ficou no perfil que eu estou entendendo que todos alcançaram, se identificaram e perfeito. Quem quiser o contato com o senhor depois pode falar com a gente. Aos colegas foi muito bom. Nossa intenção é cada vez mais melhorar o nosso convívio aqui no Ministério Público e honrados com o senhor e com todos aqui. Espero que a gente tenha alcançado o objetivo. Não esqueça de preencher a reação, né, a avaliação. E estou muito satisfeita também, muito. Estou aqui agora, olha, estou repensando um monte de coisa e
Se eu já agradeço Obrigado. porque amanheço, vou agradecer mais ainda a todos. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Doutor, a gente continua por aqui mais um tempinho, mas o senhor pode ficar à vontade, viu? A gente vai só Ah, tá bom finalizar a então. parte aqui das avaliações e Tá alguma joia. dúvida que Tá bom. surgir. Muito obrigada Doutor, mais Valeu, uma ó, pessoal. vez. Um só grande mais uma abraço. coisinha. Vamos Oi. planejar a escutatória, doutor. O senhor me deu uma dica boa. Escutatória é um tema Vamos. muito interessante. Tamo junto. Vamos conversar depois. Um Joia. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. A gente compartilhou novamente aqui o link da avaliação de reação. Quem puder preencher. Muito obrigada novamente a todos.